galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! 5. O barco encrespou as águas e contornou o rochedo. Agora finalmente apareceu a casa. O lado sul da ilha era bem diferente. Inclinava-se num suave declive para o mar. Ali ficava a casa, de frente para o sul, baixa e quadrada de desenho moderno, com janelas arredondadas que deixavam entrar uma profusão de luz. Uma casa empolgante. Uma casa que correspondia às expectativas. Fred Narcotte desligou o motor e o barco penetrou suavemente numa pequena baía natural entre as rochas. Rispidamente, Philip Lombard comentou: "Deve ser difícil aportar aqui com tempo ruim." Com voz alegre, Fred Narcotte respondeu: "Não dá para desembarcar na Ilha do Soldado quando sopra um vento sudeste. Às vezes a ilha fica isolada e sem comunicação com a terra por uma semana ou mais." Vera Claythorne pensou: "O abastecimento deve ser muito difícil. É a pior coisa de uma ilha. Todos os problemas domésticos são tão preocupantes." O barco raspou de leve as rochas. Fred Narcotte saltou. Ele e Lombard ajudaram os outros a pisar em terra. Narcotte amarrou o barco a uma argola encravada no rochedo. Depois ensinou o caminho, liderando o grupo na subida pelos degraus talhados na pedra. O general MacArthur exclamou: "Ah, mas que lugar encantador!" Porém, sentia-se inquieto. Maldito lugar esquisito. Assim que o grupo galgou os degraus e chegou a um terraço em cima, os ânimos se restabeleceram e todos recobraram o alento. Diante da porta aberta da casa, um mordomo de modos corretos os aguardava. Em seu aspecto havia uma serenidade e uma gravidade que tranquilizaram os convidados. Ademais, a própria casa era extremamente atraente e a vista do terraço era magnífica. O mordomo deu alguns passos e curvou-se numa suave e cerimoniosa reverência. Era um homem alto e esbelto, de cabelos grisalhos e ar muito respeitável. Ele disse: "Queiram acompanhar-me por aqui, por favor." No vasto salão, as bebidas já estavam à disposição. Filas de garrafas. Anthony Marston animou-se um pouco. Até então, estava achando tudo aquilo uma espécie de brincadeira muito estranha. Não havia ninguém do seu quilate. O que o velho Badger tinha na cabeça ao colocá-lo naquela situação? Entretanto, tudo bem com as bebidas. E também havia gelo de sobra. Mas o que aquele mordomo estava dizendo? O Sr. Owen, infelizmente, está atrasado. Só chegará amanhã. Instruções. Tudo o que quiserem. Gostariam de ir conhecer os seus quartos? O jantar será servido às 8 horas. 6. Vera seguira a senhora Rogers, esposa do mordomo, até o andar superior. A mulher abriu uma porta no fim de um corredor e Vera entrou num quarto delicioso com uma janela enorme que dava para o mar e outra voltada para o leste. Deixou escapar uma rápida exclamação de prazer. A senhora Rogers disse: "Espero que a senhorita tenha aqui tudo o que deseja." Vera olhou ao redor. Sua bagagem tinha sido trazida e aberta. Num lado do quarto havia uma porta que dava para um banheiro de azulejos azul claros. Ela respondeu de pronto: "Sim, tudo, eu acho. É só tocar o sino quando precisar de alguma coisa, senhorita." A senhora Rogers tinha uma voz monótona, afetada. Vera olhou para ela com curiosidade. Que mulher fantasmagórica, pálida e descorada! Tinha um aspecto muito respeitável, com o cabelo repuxado para trás e o vestido preto. Olhos claros e estranhos, sempre se remexendo de um lado para o outro. Vera pensou: parece ter medo da própria sombra. Sim, era isso! Apavorada! Parecia uma mulher que vivia sob o peso de um medo mortal. Um pequeno arrepio subiu pela espinha de Vera. Mas do que aquela mulher tinha medo? "Sou a nova secretária do Sr. Owen", disse Vera com simpatia. "Creio que a senhora já sabe." "Não, senhorita, não sei de nada. Apenas uma lista das senhoras e cavalheiros e dos quartos que cada um deve ocupar." Vera perguntou:
A senhora Owen não falou a meu respeito? A mulher do mordomo pestanejou. Não vi a senhora Owen. Ainda não. Chegamos apenas há 2 dias. Que pessoas extraordinárias esses Owen. Pensou Vera. Depois, em voz alta, perguntou. Quantos empregados há aqui? Só eu e Roger, senhorita. Vera franziu as sobrancelhas. 8 pessoas na casa, 10 contando os anfitriões e só um casal para atender a todos. A senhora Rogers disse, sou boa cozinheira e Rogers é bastante jeitoso no cuidado da casa. Mas obviamente eu não sabia que viriam tantas pessoas. Mas a senhora consegue dar conta de todo o serviço? Oh sim, senhorita, consigo sim. Se a casa receber muitos visitantes com frequência, talvez a senhora Owen arranje mais ajuda extra. Espero que sim, disse Vera. A senhora Rogers virou-se para sair. Seus pés moviam-se sem ruído sobre o piso de tacos, como se flutuasse. Esgueirou-se quarto afora como uma sombra. Vera foi até a janela e sentou-se na poltrona ali postada. Sentia-se ligeiramente perturbada. Tudo aquilo, de certo modo, era um pouco esquisito. A ausência dos Owen, a pálida e fantasmagórica senhora Rogers e os hóspedes. Sim, os hóspedes também eram esquisitos. Que grupo mais sortido e bizarro. Gostaria de ter visto os Owen, pensou. Queria saber como são. Levantou-se de supetão e, em seu desassossego, andou pelo quarto agitada. Um dormitório perfeito, completamente decorado em estilo moderno. Tapetes brancos sujos no lustroso piso de parquete. Paredes pintadas em tons suaves. Um espelho comprido cercado de luzes. A cornija da lareira era despida de quaisquer ornamentos, a não ser um enorme bloco de mármore branco no formato de um urso. Peça de arte moderna em que fora inserido um relógio. Por cima, numa reluzente moldura de cromo, um grande retângulo de pergaminho. Um poema. Vera ficou de pé diante da lareira e leu o texto. Era uma velha rima infantil, e a historieta fez com que se lembrasse de seus tempos de criança. 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou e então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais e então sobraram 8. 8 soldadinhos vão a Devon passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar e então sobraram 7. 7 soldadinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles cortou-se ao meio e então sobraram 6. 6 soldadinhos com a colmeia brincando com afinco. A abelha pica um e então sobraram 5. 5 soldadinhos vão ao tribunal ver julgar o fato. Um ficou em apuros e então sobraram 4. 4 soldadinhos vão ao mar. Um não teve vez, foi engolido pelo arenque defumado e então sobraram 3. 3 soldadinhos passeando no zul vendo leões e bois. O urso abraçou um e então sobraram 2. 2 soldadinhos brincando ao sol sem medo algum. Um deles se queimou e então sobrou só um. Um soldadinho fica sozinho, só resta um. Ele se enforcou e não sobrou nenhum. Vera sorriu. Claro, aquela era a ilha do soldado. Foi novamente sentar-se junto à janela e ali permaneceu um bom tempo contemplando e ouvindo o mar que resmungava lá embaixo. Que imensidão a do mar! Dali não se via a terra em parte alguma. Somente a vasta extensão das águas azuis ondulando ao sol do crepúsculo. O mar, tão pacífico hoje, às vezes tão cruel. O mar que nos arrasta para suas profundezas. Afogado, encontrado afogado. Afogado no mar. Afogado, afogado, afogado. Não, ela não queria se lembrar. Não pensaria naquilo. Tudo aquilo havia ficado para trás. 7. O Dr. Armstrong chegou à Ilha do Soldado no exato momento em que o mar engolia o sol. Durante o trajeto havia conversado com o barqueiro, um morador local.
Estava ansioso para descobrir alguma coisa sobre os proprietários da ilha, mas o tal Narracott parecia curiosamente mal informado, ou talvez pouco disposto a falar. Por isso, o Dr. Armstrong teve de se contentar em conversar sobre o tempo e a pesca. Estava exaurido depois da longa viagem de carro. Seus olhos ardiam. Quem viaja para o oeste dirige contra o sol. Sim, ele estava muito cansado. O mar e a perfeita paz. Era disso que precisava. Gostaria muito de tirar longas férias, mas não podia dar-se ao luxo. Financeiramente, é claro que podia, mas não podia sumir e desligar-se do trabalho. Hoje em dia, as pessoas logo nos esquecem. Não, agora que havia alcançado o sucesso e a fama, devia continuar trabalhando arduamente. Ele refletiu. Assim mesmo, esta noite imaginarei que não vou voltar, que dei um basta a Londres, à Rua Harley e a tudo mais. Havia qualquer coisa de mágico numa ilha. A simples palavra sugeria fantasia. Perdia-se o contato com o mundo. Uma ilha era um mundo próprio, um mundo à parte. Um mundo talvez do qual nunca poderemos regressar. Ele pensou. Estou deixando a minha vida cotidiana para trás. E sorrindo para si mesmo, começou a fazer planos. Fantásticos planos para o futuro. E ainda sorrindo, subiu os degraus talhados na pedra. Avistou um cavalheiro idoso sentado numa cadeira do terraço. O Dr. Armstrong teve a impressão de que aquele rosto era vagamente familiar. Perguntou-se onde vira aquela cara de rã, aquele pescoço de tartaruga, aquela postura encurvada. Sim, e aqueles olhos pequenos, pálidos e perspicazes? Claro, o velho Wargrave. Uma vez prestara depoimento numa audiência precedida por ele. Parecia sempre meio adormecido, mas era astuto como ninguém quando se tratava de alguma questão legal. Tinha grande poder sobre um júri. Dizia-se que conseguia manipular e influenciar como e quando quisesse a decisão dos jurados. Por uma ou duas vezes tinha levado o júri a decidir por condenações improváveis e inesperadas. Um juiz carrasco, como algumas pessoas o chamavam. Lugar esquisito para encontrá-lo. Aqui, fora do mundo. 8. O juiz Wargrave pensava. Armstrong? Lembro-me dele no banco das testemunhas. Muito correto e cauteloso. Todos os médicos são os malditos tolos. Os da Rua Harley são os piores. E sua memória deteve-se com malevolência num encontro recente que tivera com uma suave personagem naquela mesma rua. Em voz alta resmungou. As bebidas estão no salão. O Dr. Armstrong respondeu. Primeiro devo apresentar meus respeitos aos anfitriões. O juiz Wargrave fechou os olhos novamente. Mais do que nunca, sua aparência lembrava de um réptil. O senhor não poderá fazer isso. O Dr. Armstrong ficou surpreso. Por que não? O juiz esclareceu. Não há anfitrião nem anfitriã. Curioso estado de coisas. Eu não entendo este lugar. O Dr. Armstrong encarou por alguns instantes. Quando julgou que o velho cavalheiro pegara no sono, Wargrave falou repentinamente. Conhece Constance Comington? Não. Receio que não. Não tem importância, disse o juiz. Uma mulher muito vaga e com uma letra praticamente legível. Eu estava justamente me perguntando se não tinha vindo parar na casa errada. O Dr. Armstrong balançou a cabeça e subiu casa adentro. O juiz Wargrave ficou refletindo sobre o tema Constance Comington. Indigna de confiança, como todas as mulheres. Sua mente passou então a divagar sobre as duas mulheres que estavam na casa. A velha solteirona taciturna e de poucas palavras e a moça. Não dava a mínima para a moça. Uma diabinha fria e insensível, metida a sabichona e com ar de menina levada. Não, eram 3 mulheres, contando a senhora Rogers. Criatura esquisita, que parecia estar o tempo todo morrendo de medo. Um casal respeitável que conhecia bem o próprio ofício. Nesse exato instante, Rogers apareceu no terraço e o juiz aproveitou para perguntar.
Sabe se Lady Constance Comington está sendo esperada? Rogers encarou-o. Não, senhor, não que eu saiba. O juiz ergueu as sobrancelhas, mas tudo o que fez foi emitir um grunhido. E pensou, Ilha do Soldado, não é? Por aqui tem algum estraga-prazer pairando no ar, alguma mosca na sopa. 9. Anthony Marsden estava tomando banho. Deleitava-se com a água fumegante. Depois da longa viagem de carro, seus braços e pernas estavam doloridos e com cãibras. Pouquíssimos pensamentos passavam por sua cabeça. Anthony era uma criatura de sensações e de ação. Pensou, acho que devo levar a coisa adiante. E em seguida afastou da mente todo e qualquer pensamento. Água quente e fumegante, braços e pernas cansados. Daqui a pouco, fazer a barba, um coquetel, jantar. E depois? 10. O Sr. Bloor estava dando laço na gravata. Não era muito bom nessas coisas. Estava com boa aparência? Estava bem vestido? Supunha que sim. Ninguém tinha sido exatamente cordial com ele. Engraçada a maneira com que todos se entreolhavam, como se soubessem. Bem, dependia dele. Não queria estragar o próprio trabalho. Ergueu os olhos para o poema infantil acima da cornija da chaminé. Fora uma boa ideia por aquilo ali. Um belo toque pessoal. Ele pensou. Lembro-me desta ilha do tempo em que era menino. Nunca pensei que viria fazer esse tipo de trabalho numa casa aqui. Talvez seja uma coisa boa o fato de que ninguém pode prever o futuro. 11. O general MacArthur estava franzindo a sobrancelha. Maldição! Aquilo tudo era esquisito como o diabo. Nada tinha a ver com o que ele fora levado a esperar. Por qualquer bagatela, inventaria uma desculpa para ir embora. Jogaria tudo para o alto. Mas a lancha havia voltado para a terra firme. Ele teria de ficar. O tal Lombard, por exemplo, era um sujeito estranho. Não era honesto. Podia jurar que o homem não era honesto. 12. Ao soar do sino, Philip Lombard saiu do quarto e caminhou para a escada. Andava como uma pantera, suavemente sem ruído. Havia nele todo um quê de pantera. Uma fera agradável aos olhos. Lombard sorria para si mesmo satisfeito. Uma semana, hein? Aproveitaria bem essa semana. 13. No seu quarto, Emily Brent, vestida de seda preta e pronta para o jantar, lia sua Bíblia. Seus lábios se moviam enquanto ia acompanhando as palavras do Salmo. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram ficou preso seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os ímpios serão lançados no inferno. Seus lábios rijos se comprimiram. Ela fechou a Bíblia. Levantou-se, prendeu na gola um broche com uma pedra de quartzo amarelo e desceu para jantar.